Salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te levar do zero à superprodução de mel, tá? Eu sou o Pedro Feldon. Eu, Edson Reis. E eu estou aqui hoje, gente, com um grande amigo meu, né? Estou aqui com o seu Edson Gonçalves dos Reis, que é um amigão mesmo. Eu sou amigo do filho do seu Edson e acabei ficando amigo do seu Edson também, né, seu Edson? Por consequência. Ô, seu Edson, vou falar pro senhor. Gente, seu Edson, por favor, se apresenta pra gente. Quem é o seu Edson? Eu sou engenheiro mecânico, formado na Universidade Federal de Minas Gerais, 1970, né? E me especializei em motores de combustão interna. E na sequência da minha vida eu trabalhei sempre com motores de combustão interna. Gente, eu tô trazendo o seu Edson, que é um engenheiro aqui. O seu Edson hoje é produtor rural, né, seu Edson? Produtor rural. O senhor hoje é produtor rural. Exatamente. Seu Edson, o senhor tá ali perto de Pirinópolis, o senhor tem uma fazenda próxima a Pirinópolis, não é? Próxima, fica mais perto de São Francisco. São Francisco do que Eu tô no Pirinópolis. limite dos dois. Dos dois, entre Pirinópolis e São Francisco. Uma parte dela está em São Francisco e uma parte em Pirinópolis. Eu já tive lá na propriedade do senhor há muitos anos atrás, né? E é muito boa. E o senhor hoje é só criação de gado, né, seu Edson? Só criação de gado. Seu Edson, eu estava pensando, agora que eu fiquei muitos anos sem falar com o seu Edson, nós temos, acho que uns 8 anos, né, seu Edson? 6 ou 8 anos. Que eu não vejo o senhor, sem nos ver. Bastante tempo. Eu tenho muito tempo. E o seu Edson conheceu o Pedro Feldon, um advogado, né? Conheceu o advogado. Eu trabalhei com o seu Edson em alguns processos, né? Acho que um dos processos mais antigos meus foi com o seu Edson. Foi quando né? você estava começando. Quando eu estava começando, eu comecei com o seu Edson e terminei com o seu Edson. Foi hoje. Quando eu entreguei, eu acho que um dos últimos processos que eu entreguei foi aquele do senhor, seu Edson. Exatamente. Então, graças a Deus, com sucesso. Com sucesso, né, seu Edson? Com Exatamente, sucesso. Mas desse tempo para cá, seu Edson, eu comecei a deixar a advocacia e passei para mexer com a apicultura. Uhum. E eu me recordei que lá na terra do senhor dá para criar umas abelhas bonitas lá, viu, seu Edson? O senhor tem um cerrado maravilhoso. Criando, né? O senhor já está com criação de abelha lá, seu Edson? Tem criação lá dentro. Ô, seu Edson, então tem que fazer uma visita. De mel por ano, hein? Ô, seu Edson, eu não sabia que o senhor era produtor de mel. Gente, ó, e eu conversei com o senhor Edson e esqueci de fazer essa pergunta para ele antes. Pois é. Lá Não, seu Edson, então eu vou ter que fazer uma visita pro senhor. Tenho que fazer. É o rapaz que trabalha com o senhor que cuida das abelhas, né, seu Edson? Exatamente, Olha que maravilha, São muitas caixas espalhadas por lá. Tem local próprio, né? Principalmente pelas floradas. Floradas. A florada aqui em Goiás é fantástica, né? Tem de campo, de mata, né? Tantas coisas assim, né? Bom demais, seu Edson. Mas eu trouxe o seu Edson aqui, gente, não é para falar de apicultura. A gente sabe que o Pod Mel é um podcast voltado para abelha, mel e apicultura, mas o seu Edson tem uma história incrível, que o brasileiro ele não tem costume de valorizar as conquistas e a história que a gente tem dentro de casa, né? Então eu queria trazer o Edson aqui para poder falar do grande projeto na vida do seu Edson, além da família, né, seu Edson? O Bruno tá ali, que a gente sabe que a família é um projeto maravilhoso, né? E um projeto que serviu para todos nós aqui no Brasil. Para quem não sabe, seu Edson foi um dos responsáveis pela construção do motor a álcool no Brasil. Se você tem um carro flex que você consegue abastecer a gasolina e a álcool, é porque o seu Edson, lá na década de 70... A parte de álcool foi desenvolvida por mim. A parte de álcool foi desenvolvida pelo seu Edson em 1976. 76. Seu Edson, vamos lá. Para a gente poder chegar nessa parte aqui, e é interessante porque... Hoje, querendo ou não, uma boa parte do nosso território brasileiro, ele é predominantemente agrícola, né? Exatamente. E a cana-de-açúcar, né? Ela tem uma história na produção brasileira desde a nossa colonização. Desde a colonização, sem dúvida. Antes com açúcar. Exatamente. E hoje com a açúcar produção de álcool, né? Produção do etanol. Exatamente. Seu Edson, mas naquela época não existia, então, carro a álcool? Olha... Nós tivemos muitas tentativas. Uhum. As tentativas foram feitas, todo mundo sabia que podia ser um combustível, um bom combustível, mas não havia tecnologia, ou não foi desenvolvido, ou as pessoas não tinham como desenvolver ela a nível de ser usada no dia a dia por pessoas. Foi usado durante a guerra, porque você não tinha alternativa. Você não tinha gasolina,
Pô, vamos usar outra coisa qualquer. Pode ser cachaça, pode ser álcool. Segunda Guerra Mundial. Isso, exatamente. Então, quer dizer, houve tentativas anteriores, mas nunca teve sucesso. O motor arrebentava, estourava. Olha, os outros talvez nem estourava, mas acontece que não andava, né? Ah, não chegava nem a andar o carro. Andava mal. Né? Você Hum. precisava no acelerador, ele, em vez de ir para frente, quase que ia para trás, né? Era muito ruim, né? Mas vamos lá, então vamos entender a história do senhor. O senhor terminou a faculdade na Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Belo Horizonte, Isso. né? E aí o senhor foi direto para o CTA? Não. O Não. senhor primeiro... Como é que foi a história do seu Edson? Vamos lá. Quando nós estávamos no segundo semestre do último ano, Uhum. da quinto ano, né, de engenharia, apareceu lá no quadro uma indicação que ia ter uma seleção na Ford. Ford do Brasil. Isso, Ford do Brasil. Aí um grupo de engenheiros, né, pegamos o ônibus à noite, fomos para São Paulo e fomos lá fazer uma entrevista. E nessa entrevista eu passei, e aí eu entrei na Ford, né? Então assim que eu formei, eu já estava dentro da Ford. E a Ford? Como é que era a Ford naquela época? A Ford sempre foi uma potência, né? De estrutura, Foi o melhor lugar que eu já passei na minha vida Era uma perfeita indústria, né? Eu entrei no centro de pesquisa da Ford, né? Era recém-construído até, perfeito, dinamômetros espetaculares, que são máquinas para ensaio de motor, né? E lá foi o meu primeiro treinamento. E na Ford é o seguinte, você tinha de tudo para evoluir. Eles te colocavam tudo na mão que você precisa para melhorar, para aprender, para participar. E por isso eu aprendi muito sobre o desenvolvimento de motor, o que nem todos aprendem. Uhum. Porque quando você passa pelos dinamômetros, ali sim, ali é a prática de como um motor nasce e Traduzindo. Pelo que eu estou entendendo, geralmente o engenheiro, quando entra, ele já vai direto lá para a área de desenvolvimento. Não, você tem muitas áreas dentro de uma fábrica, né? Mas o senhor, Mas quando chegou... se for dentro, por exemplo, como o meu caso, que era a área de projeto de Uhum. motor, era o projeto de motor e o centro de administração da Ford. Uhum. Era um prédio grande, né? Muito moderno para a ocasião, até tinha sido construído pela Willys. A Ford comprou, Uhum. né? E era novinho. E muito bem arrumado e muito bem equipado. Né? E A Willys é a empresa do Jeep. Que fazia aquele Jeep. Isso. Então eu entrei exatamente na área de dinamômetro, que é a área que você converge tudo que você for fazer no motor, você tem que ensaiar. E você vai ensaiar em dinamômetro. Então o senhor pôde perceber, então, nesse começo da carreira do senhor, o senhor aprendeu bastante com o funcionamento do motor na prática lá com o dinamômetro. Na prática, direto na hora ali, ó, da melhor maneira possível que você pode imaginar. Que maravilha, seu Edson. Maravilha mesmo. E aí lá na Ford, o senhor ficou quantos anos, seu Edson? Olha, eu fiquei lá, eu tinha um projeto de vida que era nem sair da Ford. O senhor gostava de lá? Muito bom. Espetacular. Tá? Firma boa demais, equipamentos bons, pessoal bom e tudo que você precisava para aprender a respeito de motor e de engenharia de motor. Alto nível, né? Eu fiquei certo tempo nos dinamômetros, depois me transferiram para a área de projeto. Quando você vai para a área de projeto, você passa a ser conhecido no mercado. Na área de ensaio, você fica conhecido dentro da firma. Uhum. Você tem uma relação dentro da firma, porque a firma te pede ensaios. Sim. Você executa os ensaios. Então, você conhece um punhado de engenheiros, mas dentro da firma. Quando você vai para a área de projeto, não. Aí você entra no mercado. Aí um cara que vai te fornecer alguma peça vai passar pela engenharia. A Bosch quer colocar, por exemplo, um motor de partida. Vai ter que entrar na engenharia, a engenharia vai analisar, vai ver se aquilo é compatível com o motor que você tem, vai fazer ensaio para ver se atende às especificações da Ford, né? O que não atende, você devolve para a Bosch, informando, ela corrige e volta para você até chegar num ponto que vai de acordo que você tem um produto adequado. Que legal, senhor Edson, que legal. E aí, então, nessa hora, você conhece o mercado, você fica conhecido no mercado, né? É Bosch, é Brosol, é NGK, um punhado de todas as firmas convergem para aquele ponto ali. Ali é o ponto central, na parte mecânica, na parte técnica do motor ou do carro, né? E o senhor ficou conhecido, então, no mercado. Exatamente. E aí chega uma proposta para o senhor.
Aí chegou uma proposta para mim ir para a Chrysler. Aí eu fui para a Chrysler por quê? Por causa do dinheiro. Mas foi uma proposta tão boa assim, seu Edson? Foi. Dobrou. Ah, dobrou o salário. É. E eu vou te falar, na Ford já ganhava muito bem, que eles pagam muito bem. Aí eu fui realmente por isso. E na Chrysler, só que, assim, honestamente, o senhor não ficou tão satisfeito na Chrysler quanto o senhor estava na Ford Não, era trabalhando. bom. Era bom Mas também. acontece uma coisa, que nessa parte, por exemplo, de equipamento, de ensaio, essas coisas, a Chrysler era fraca. Era, né? Você tinha boa engenharia, né? Para você, vamos ver, você vai fazer um carro. Aí a parte de especificação, de coisa toda, é muito boa. Mas para você desenvolver, não. Ah, Ela não era tinha fraca. como testar, não tinha Os como. finamentos não eram bons, tinha um punhado de coisa que não era tão bem. Então o senhor estava na Chrysler, de repente chega um outro Não, convite. na Chrysler eu fui para a gerência da engenharia de Ah, motores. certo. Né? Então, quando eu estava na engenharia de motores, o pessoal estava trabalhando com algo que já tinha 3 anos. 72, nós estamos falando em 76. Uhum. Né? Aí me procuraram porque o motor não tinha como ser concluído. Inclusive, o engenheiro Ronaldo Magalhães, né? Ele é um cara excepcional, tem uma visão excepcional. Ele é formado pelo ITA, fez pós-graduação na França, e ele administrava o CTA, CTA, Centro Técnico Tecnológico Aeroespacial. Aeroespacial. É onde tem o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Uhum. Todo mundo conhece o ITA Sim. e não conhece o CTA. E o CTA, e o ITA está dentro do CTA. O ITA está dentro do CTA. É um dos institutos. Dos institutos do CTA. São 7 institutos. Tá? Então o Ronaldo estava lá e ele era responsável, então, pelo projeto. Ele montou o projeto. Tá? Ele montou o projeto. E isso, pessoal, nós estamos falando da década de 70, auge da nossa ditadura militar, né? Auge Exatamente. do governo militar. É militar, sem dúvida nenhuma. Então, naquela época, existia um investimento sendo feito em pesquisa, né, e produção desse motor a álcool que não estava funcionando. Não, e o problema é o seguinte, né? Porque naquela ocasião foi formada a OPEP. A Liga 70, 70, exato. E aí o que aconteceu? O petróleo que tinha $2 o barril, subiu para 8, 10. Quer dizer, foi o aumento do valor do petróleo quase quebra os países, na verdade. Estava com 76, 80. Foi para 120, todo mundo assustou. Exatamente. E naquela época foi 2, foi para 8, pra 8. 10. Tá? Quer dizer, então foi uma coisa assim de arrebentar. Uhum. Né? Então o quê? Aí eles montaram esse programa, né, lá, já nessa ocasião, 70, 72. Aí tinha 2 pessoas que comandou essa coisa lá dentro. É o Coronel Vale, que é uma pessoa também excepcional, dinâmico, né? Muito atuante, tinha uma relação muito boa no meio militar, Uhum. né? Em Brasília, político. Político-militar, né? Que naquela época era político-militar. E o Ronaldo. O Ronaldo tinha ido para a França, voltou e aproveitou essa oportunidade. Nasceu um novo combustível. Um novo combustível no Brasil. O petróleo levava todas a balança de pagamento brasileira, né? Ficava pelo petróleo. Ele só estava ali, quer dizer, você não podia comprar mais nada fora, né? Então, quer dizer, ele montou, o Geisel esteve lá no CTA e adorou o programa, né? E aí ele... Geisel na época era o presidente. Presidente Ernesto Geisel. Exatamente. Isso. Exatamente. Seu Edson, então, aí esse convite surgiu para o senhor estava na Chrysler e surgiu esse convite para o senhor ir lá para o CTA. Porque o programa não andava por um detalhe. As pessoas que estavam lá tinham muito conhecimento a respeito de motor, mas não tinha como fazer. Eles não sabiam fazer. Tá? Você tinha, por exemplo, o professor Stumpf, que é uma sumidade de motor, mas é teórico. Tá? Então, quer dizer, você não conseguia pegar aquelas ideias e levar para a prática, para fazer um motor. Né? Não sabia como fazer. Exatamente. Sabia que dava para fazer, sabia tudo, tinha a fórmula. Defendia o programa em vários lugares, em universidades, em vários pontos. Mas não fazia, não conseguiam. E quando o senhor chegou lá, o trem já estava funcionando ou não? Como é que era? Não, você tinha motores sendo ensaiados em dinamômetro. E algum funcionava? Mas aí ficava aquela história, né? Era suficiente para você montar o quê? Um grupo motor gerador. Sabe? Quer dizer, o cara ele não conseguia fazer a transição para você chegar no ponto de levar para um veículo.
né? Hum. Rodava, mas está lá numa rotação constante, né? E no caso do veículo, não. A Vai, rotação ela vai e baixa, exatamente, né? E isso aí exatamente. desgasta muito o motor, ele exige muito do Não, motor. não é que você desgasta, é que você precisa ter a condição de você fazer que cada uma dessas solicitações que você fizer no motor, ele tem que responder com a mistura correta. Uhum. Se você não tiver, no caso da gasolina, 15:1, 15 partes de ar e uma parte de gasolina, ele não vai rodar. Se você subir essa relação 20 de ar para 1 de gasolina, ele morre, o motor. Uhum. Se você fizer 12:1 na gasolina, ele morre Ele também. engasga, né? Ele morre, Ah, morre. morre. Ele não aceita. Sim. Então você tem que fazer exatamente isso aí, tá? E no álcool é 10:1. É diferente. Gasolina 15:1. E você pega a equação, se eu fazendo a equação, você já vê matematicamente, Uhum. né? E álcool é 10:1. Então é diferente, né? E tem outras características diferentes. Beleza. Além da injeção do combustível, que já é diferente, você já mostrou aí. E naquela época não era injeção eletrônica, era tudo carburador, né? Então é a regulagem do carburador para fazer a alimentação do motor Qualquer um adequada. dos dois você tem chegar no mesmo ponto. Chegar no ponto, sim. Mesma coisa. É 10:1 em todas as situações do motor. Se eu estiver rodando devagarzinho, se você solicitar um pouco a mais, se você pisar fundo, tá? Então, isso aí, qualquer transição dessa, ela tem que estar na relação de 10:1 No álcool. no álcool e 15:1 na gasolina. E quais E são... se cair fora disso, o motor engasga, tá? O motor, às vezes, Dá tranco. você quer fazer uma travessia, por exemplo, você acelera, você não vai. Você pode ter um acidente, Uhum. não é verdade? Exato, Então, exato. é isso aí. E além dessa alimentação do motor, seu Edson, qual que é a outra diferença também, assim, que a gente que é leigo pode entender na mudança do motor? Vamos ver, você tem algumas coisas assim que você tem que olhar a característica do combustível. Naquela ocasião, por exemplo, a octanagem da gasolina era baixa. A octanagem é a capacidade de você comprimir a mistura E ela não explodir. Aí ela não explodir? Não explodir durante a compressão. Ela não pode explodir. Então você tinha uma taxa de compressão baixa. 8:1, 8 e pouco para 1. O álcool, ele tem uma octanagem acima de 100. Isso é uma escala de medida universal, né? Então, aí você, por exemplo, um motor de 8:1, você pode levar ele para 12:1. Isso é rendimento. Porque todo o rendimento do motor depende dessa taxa de compressão. Então, apesar, por exemplo, o álcool, a gasolina tem 10.500 quilocalorias por quilograma, né? Enquanto que o álcool tem 6.500, quer dizer, é muito menos que a gasolina. De 10.500 para 6.500. Mas acontece que ele tem outras vantagens, que uma delas é essa, né? Que você tem uma taxa de compressão mais alta, você tem um rendimento melhor, então, em função disso, ele aproxima um do outro, o consumo fica mais ou menos perto, né? E, como ela tem a taxa muito alta, você tira mais potência dele do que com a gasolina. Entendi, né? entendi isso. Então, tem várias características dentro da estrutura do motor que vai fazer a diferença. Você tem que mudar para você poder chegar no ponto exato dele trabalhar. E até a chegada do senhor, ninguém tinha se atentado a essas questões. Não, saber a respeito sabem, não sabiam fazer. Tá? Não faziam a parte prática da coisa. Né? E os colegas... O Ronaldo é o cara que detectou essa coisa. Né? Ele falou, olha, eu tenho muito conhecimento, mas falta aquela coisa de alguém que chega e pega a teoria e coloca na prática. Aí, Edson Gonçalves dos Reis chegou lá no CTA. E o que você ouviu quando você chegou lá, senhor Edson? Eu fiquei muito desanimado, né? Porque você tinha um punhado de engenheiros e toda a conversa era ganha. Quer dizer, você não tinha uma chefia definida. Então você tinha um problema. Quer dizer, a chefia, vamos dizer assim, administrativa e essa coisa era bem definida. Ronaldo e Coronel Vale eram excepcionais, né? Tinham uma capacidade sem igual. Mas dentro dos engenheiros, que era um punhado de engenheiros, não tinha uma liderança para, não, você vai ter que fazer assim. Tá? E não tinha. Então, quer dizer, nenhum tinha conhecimento suficiente para poder fazer essa parte. Né? E aí, o senhor já tinha me falado que o senhor só ficou no projeto por causa de um acontecimento. Como é que foi isso? Quebra de motor. Como é que foi isso, seu Edson? O que acontece é isso, quer dizer, a gente estava lá, eu saí de uma indústria, né? Dinâmica,
te solicita muito, você tem que estar o tempo todo, vamos dizer, atentado para os fatos que estão ocorrendo, e são milhares de fatos que ocorrem, né? Atendendo fornecedor, desenvolvendo outros produtos, atendendo o controle de qualidade, aquelas coisas todas, né? Chegou lá, parou, né? Tá? Aí falei, olha, tô indo embora, né? Na hora que o senhor tava saindo, o motor, Quebrou o pum, motor. quebra um dos motores Quebrou o motor do Dodginho, esse aqui. do Dodge. Aí eu conversei com o Ronaldo e falei para ele, olha, tem que mudar, né? O rumo da coisa aqui. Queria um dinamômetro, um motor e um técnico comigo, só. Não quero mais nada, só isso. O senhor pediu, então, essa exclusividade. Eu quero um motor. E ninguém meteu o bico. Onde é que você tem muitos caras mexendo, não dá Não muito funciona, certo, né? Não funciona. Eram muitos dinamômetros. Pedia um. Esse Pedia um dinamômetro, técnico. seu Edson, dinamômetro naquela época era difícil de conseguir, não era? Porque assim, não era um. Era importado. Era importado. Era um importado. Esses dinamômetros do CTA, porque tinha quantos lá? Você recorda? 5, 6 dinamômetros. Pois é, e não era algo que o senhor achava em qualquer esquina. Não, Parece que era complicado demais, né? Você tinha nas montadoras, você tinha na Petrobras, por Uhum. exemplo, e podia ter alguns outros lugares. Quer dizer, você tem alguns outros de oficina, mas aí são os de roda. Sim. Né? Você monta um carro em cima e gira. Mas esses não, esses aí não são. Esses aí, se você monta o motor nele, coloca toda a parafernália nele e você controla o motor. E era E tem um detalhe, né? Por exemplo, se você colocar um motor num dinamômetro bom, você colocar ele rodando, por exemplo, a 3.000 rotação, você pode acelerar o motor ao último, ele vai continuar em 3.000 rotações. Uhum. Você pode apagar ele, desligar ele continua em 3.000 rotações. Quer dizer, então isso te facilita fazer Os ensaios testes, né? que você tem que fazer. Uhum. Esse é um dinamômetro bom. Agora tem outros que não. Você acelera, ele sobe de rotação. Você tem que trazer de volta, né? Mudando a carga. Agora, esses que são automáticos, como é no caso do CTA, não. Você pode, colocou lá, 3.000 é 3.000. O dinamômetro comanda, né? Você pode acelerar o último e pode tirar tudo, ele vai continuar lá. Isso facilita. Se você for fazer ensaio, por exemplo, de quantidade de combustível consumida, por exemplo, você pode começar com baixa aceleração e vai subindo, subindo e você vai avaliando até chegar à plena potência, tá? E aí você você fica uma facilidade para montar o quadro completo de um motor, tá? Você gasta menos tempo, Uhum. né? Vamos falar, você pega um motor desse, uma semana você faz isso. Não é uma coisa tão demorada, Não. mas você precisa de precisão. Você tem que fazer com muita precisão, né? E isso aí essa facilidade lá eu tinha. Aí eles passaram pro senhor, então, um motor. Eu fiquei lá com um motor. Esse motor, inclusive, eu ganhei lá na CRAI. O senhor foi na CRAI e pediu um motor. Eu falei com o Dirceu Maramaldo, ele era diretor de engenharia, trabalhei com ele, Uhum. ele me deu o motor. Peguei, botei no carro e levei para o CTA. E é um motor que ficou aqui eu acho que até hoje, não sei, mas deve ser até hoje. Aí o senhor começou, então, a fazer o trabalho de mudança do motor, que esse motor que saiu da fábrica era gasolina. Era né? gasolina. E o senhor pegou o motor e transformou ele num motor a álcool. Sim, fez as adaptações. Peguei o técnico, falei para ele as alterações que precisava fazer dimensionais, né? Uhum. Que você tem que fazer para alterar a taxa de compressão, por exemplo, né? E todo o trabalho, esse cara é o Sebastião Borges, o cara é excepcional, um técnico excepcional. Ele ficou comigo do começo ao último dia que eu fiquei lá dentro. E ele era um cara assim, que você falava o que era para fazer, ele fazia com precisão, né? E sem parar, sem nada. Era um cara dedicado mesmo. Muito dedicado e muito competente. Bom demais. Aí, Senhor Edson, e qual foi o prazo que o senhor pediu para poder entregar esse motor? Porque a estimativa era em torno de 5, 6 meses. E acharam que era muito, né? Ainda acharam que era muito? Já tinha 2 anos de projeto? O programa já estava andando há muito tempo. Ele custa caro. Uhum. Você precisava de resultado. Você tinha um resultado, por exemplo, o motor rodar lá, direto com álcool. Você tem vamos dizer assim, promete ser bom, mas não converteu em coisa boa. Então, antes já tinha alguns carros que eles tentaram rodar no álcool e não deu certo. Rodaram, mas era, como eu te falei, era mais ou menos como era no passado, né? Quer dizer,
alterações muito mal feitas e ele não respondia bem. Quer dizer, para uma pessoa normal dirigir, não dava. A pessoa tinha que ter conhecimento para poder. Você ficar ali, quer dizer, tentando ver se o carro vai. É diferente, né? Então, quer dizer, quando nós pegamos para fazer, não, nós chegamos padrão automobilístico, aquilo que era na Ford ou na Chrysler, né, levar até Já tinha algum motor semelhante no mundo, seu Edson? Movido a álcool? o Em Pedro carro? até pode ter, viu? Mas no Brasil não, sabe? E o que a gente tem noção aqui é que desde a Segunda Guerra Mundial teve experimentos, né? O Uhum. pessoal tentou porque não tinha combustível, né? E é o mesmo motivo agora, né? Porque nós chegamos num ponto que não tinha combustível no Brasil, né? Petrobras não produzia, era Sim. muito pouco, né? A porcentagem nacional era muito baixa, era todo importado. Uhum. E Com estava caro, o preço o aumentou, né? preço foi lá em cima e ficou desespero, né? Ficou desesperado. Inclusive o ministro da Fazenda, Mário Henrique Simons, estava emitindo uns tickets que era dirigido a cada pessoa e ele só podia consumir aquele tanto no mês. Foi aquele racionamento, né? O Era para racionamento. ser o racionamento. Ele não chegou a implantar, mas chegou a fazer isso aí, sim, sem dúvida. Tão crítico que era a coisa, né? Foi quando também, eu acho que reduziu o limite de velocidade para poder diminuir o consumo de combustível também. Mas isso não resolve, né? Não, mas foi uma tentativa do governo Essas também na coisas época. são aquelas coisas assim que não, né? Seu Edson, mas vamos lá. Então o senhor ficou 6 meses lá, garrado, para poder produzir esse motor. E aí? Sim, quer dizer, fizemos uma sequência, né, para Uhum. poder chegar lá. O motor tinha quebrado, não se sabia por quê. Quer dizer, eu tinha, para mim, a noção clara é que ele entrou em detonação e aí ele quebra. Qualquer motor que entra em detonação, ele quebra. A detonação é a queima, nós estávamos falando, né, quando você comprime a mistura, aí você sobe a temperatura do motor e se você tiver um ponto quente dentro do motor, ele explode antes da vela Da jogar a faísca. centelha. Uhum. E à medida que ele faz isso, ele começa a esquentar, Uhum. né? Que ele perde eficiência, então ele gera calor que vai para os Outros blocos, para a água locais. do motor, Isso. né? E à medida que você vai andando, aquilo é um ciclo que vai realimentando. E aí chega num ponto ele quebra, Uhum. tá? Então, por isso eu acho que aquele motor quebrou. Mas o do senhor não quebrou. Não, por quê? Porque nós fizemos, preparamos. No amaciamento do motor, nós já fizemos uma coisa. Eu falei para o Sebastião Borges, né? Eu falei, olha, não roda 100% para esse motor. Porque você está fazendo amaciamento, você faz segundo regra, né, de ABNT, essas coisas todas. Você segue direitinho, né? Para você ter o motor já, vamos dizer assim, acomodado. Uhum. Então, faz todas as parciais, 25, 50, às vezes 40, 70, mas nunca chega a 100%, porque você podia correr o risco de quebrar o motor. Quando nós fizemos, quando fez o amaciamento, eu conversei com o pessoal da NGK. Eles têm equipamento para medir a temperatura de câmara e detectar os pontos onde você pode ter a detonação. Uhum. Pedi a eles foram lá para o CTA com o equipamento deles, levaram lá, né? E aí a gente fez a varredura do motor para achar o que era o problema, tá? Um dos problemas, entre os outros lá, era a vela. Se você continuasse usando a vela antiga, o motor podia quebrar. Você numa subida longa ele quebra. Por quê? Porque o eletrodo central ele tem que ter o tamanho adequado para tirar o calor que ele vai receber. Tá? Se ele tirar pouco, não é? O calor Ele continua vai lá dentro. esquentar. Uhum. Se ele tirar muito, ele vai ficar frio e pode falhar. Então ele tem que ter o tamanho certo e direitinho. Aí o pessoal da NGK fez a avaliação e fabricou A vela. algumas delas e me mandou. Então a partir daí nós trabalhamos normal, sem problema, Uhum. sem o medo de quebrar o motor. Que Né? coisa interessante, velho. Aí a partir daí nós fizemos um mapeamento do motor, Uhum. né, na parte de combustível, depois na parte de centelha elétrica, né? Então a partir daí você faz o mapa e aí você vai fabricar o carburador. Aí é manual, né? Uhum. Você pega na mão e vai. Lá no torno. Não, micrômetro. Ah, É no micrômetro. Você vai calibrar ele, tem que nem paquímetro não serve. É tão detalhista aqui. detalhista, tem que ser no micrômetro. Quer dizer, é centésimo de milímetro. De giro para poder colocar ele no. Não, para você ir acertando cada parte. Uhum. Né?
Aí fizemos o carburador, aí eu fiz o distribuidor, e a partir daí nós fomos para o carro e aí fazer os testes no carro, para você poder fazer as comparações, fazer os ajustes Uhum, para dirigibilidade. E até o dinamômetro você sai de lá e você pode sair com um motor bom, uhum. mas aí você ainda tem alguma dificuldade no dirigir. Aí você passa a fazer a parte de veículo, né? E aí, quando que a gente pode falar que o carro ficou pronto? Olha, esse carro foi na meados de 76, viu? Ele estava pronto, então, para... Tava andando, né? Já Tava andando. prestou, aí eu fomos para Caraguatatuba, que é nível do mar, você tem que Uhum. fazer o nível do mar para fazer Questão da comparação. pressão, né, senhor É Edson? Pressão exatamente, atmosférica. causa de pressão. Fizemos o ensaio, chegamos num bom ponto, aí o secretário de Ciência e Tecnologia foi lá ver o motor, Quem era na época? Bautista Vidal. Morreu há pouco tempo, Uhum, né? Saiu de Brasília e foi lá ver. Aí nós fizemos uma demonstração para ele quer dizer, lá dentro do CTA não tem muito espaço para você fazer coisas, né? uhum. É muito grande, mas tem limite, velocidade para Sim, todos os sim. lados, né? Aí nós fizemos, foi sugerido, né, de fazer uma arrancada. Aí lá em frente ao prédio do PMO, né, que é onde é que tem todo o nosso trabalho, era Uhum. desenvolvido lá, uma rua toda bem arrumada. Fizemos lá para ele ver uma arrancada com o carro. Eu saí de lá, Animado. mais do que animado. Bom, então o carro estava pronto. Tava bom, Mas tava bom. só que para produzir em escala, tem que ter álcool em escala. Sim, claro. Mas aí é o seguinte, né? Quer dizer, então a partir de que ele viu esse carro lá, ele saiu de lá exuberante, que ele já tinha botado dinheiro, né? Uhum, E, pô, queria resultado, né? Quer dizer, é um cara que participou na coisa, muito importante, claro, né? Porque é do Ministério, uhum. ficava em Brasília, lá junto com o ministro, que na ocasião era o Severo Gomes, né? E cadê o Severo Gomes também doido, né? Para acabar com esse trem, né? Grana, né? E chegar um outro combustível, né? Solução, né? Uhum. O gás eu cobrando. Até tem aqui. O gás eu irritado porque Não tinha não nenhum. chegava, né? Em alguma coisa. Ele foi lá e saiu de lá, né? Assim, maravilhado com o carro. Foi para Brasília, aí o Severo falou: "Ó, eu quero ver esse carro." Aí nós fomos para Brasília com esse carro. A pergunta que eu mais escutava era o seguinte: aguenta? Agora- Nós quebravam, né? Sim. Aguenta. Ia para São Paulo, aguenta. Já quebrou indo para São Paulo, né? Então a O gente do senhor não, os não, outros esse já anteriores, é né? anterior. Na época não tinha, né? Não Uhum. rodava, os que rodavam era deficiente, tinha problema, né? Vocês Entendeu? foram em Brasília com ele, Fora em Brasília é beleza. tranquilo, né? Com caminhonete do Ministério levando Uhum. álcool, essas coisas, né? E com Porque não tinha segurança posto de também. gasolina, né, senhor? No Exatamente. posto não Posto de álcool, tinha, né? não tinha posto com álcool, bomba com álcool. Posto de álcool. Aí nós fomos lá e demonstrar essa foto que tá aqui, ó. Ele andou nesse carro, ficou maravilhado também. A hora que desceu, o repórter perguntou: "E aí, meninas, o que que você achou?" Falou: "É bom pra caramba, isso é uma lebre." Ficou isso aí, Uma lebre. ficou essa frase dele aí, né? Aí animaram, né? E quando nós voltamos para São José dos Campos, aí falar, pô, estamos precisando chamar a atenção do país, né? Que até aqui não, aqui ó, muita gente ficou sabendo, tá aí, ó, então Mas um muita gente círculo bem restrito, mais né? restrito, né? Mais voltado aí para o problema. Aqui a gente está até aqui, seu Edson. Os carros que foram adaptados com motor a álcool, né? Aham. Nós tivemos 3 carros, então, seu Edson, Esse nessa foi o que eu época, fiz. para caravana, Não, esse aí foi os que foi para caravana. Eu tinha um Corcel também que eu tinha feito. Que eu trabalhei na Ford, inclusive fui na Ford, né? Era um agradecimento, né? para poder Levei colocar o lá para os Corsel. caras, não, é aqui é o Fernando Barata, que é, vamos dizer assim, que foi o meu chefe lá dentro, é um cara excepcional, muito bom mesmo. E eu devia muito, assim, para ele, né, em termos de conhecimento, essas coisas. Então, o marketing de vocês para mostrar que o álcool era viável e que podia foi andar o Brasil todo. Ô, Andrei, manda pra gente aquela foto do mapa da caravana. É 8.000 quilômetros. 8.000 quilômetros Isso, ali é subindo a e descendo o saída aí. Brasil. Essa aí já é uma palestra Uma no Brasil. palestra que foi feita. O mapa do Brasil, Andrei, aquele mapa Esse aqui, aí, é ó. esse que eu queria ver. Você Então, sai São Paulo, Ourinhos, Campo Grande, Cuiabá, Cuiabá, ali Porto no, Velho. Porto Velho, mas ali no meio nós andamos atolando, ficamos por ali. Perto de Vilhena, aquelas coisas ali, Ah, né? moço, olha só. Aí fomos para, como é que é?
lá Porto Velho, né? Porto Velho. Porto Velho fizeram lá uma palestra no batalhão. Seu Edson, e aonde essa caravana chegava? Porque tinha os carros levando o álcool, né? Porque não tinha álcool para Era uma abastecer. caravana bem maior, né? É. Porque tinha lá a segurança, né? Você tinha o tenente Chibata que comandava um grupo ali de militares, né? Fazendo segurança. E aonde levando parava? álcool, E aonde parava? Aí, Uma palestra, isso né? aí, fazemos isso aí, ó, tá aí. Exatamente. Então, agora imagina como é que não foi toda a logística, né, para poder fazer essa caravana e mostrar que o carro álcool era viável no Brasil. É muito bem montado, mas vamos dizer assim, o regime militar tem os seus problemas, mas para esse tipo de coisa, A organização ele é bom, ele é perfeito, né? conseguiu fazer a Porque coisa chega e fala, acontecer. não, vamos fazer. Ele tem o comando nas várias regiões e a gente faz, né? Uhum, com segurança, né? facilidade. Que não teve dor de cabeça. Exatamente, né? com segurança e tudo. Que interessante, seu Edson. Então, esse aí foi Aí nós chegamos até Manaus. Eu fui Manaus. até Manaus. O senhor dirigiu só até Manaus. Aí depois a equipe nossa continuou. Equipe até Manaus, né? Eram 3 carros, 6 pessoas. 2 em cada carro, né? Inclusive, tem uma foto ali da saída, a foto da bandeira. Isso, é. Isso aqui foi vocês saindo lá de São Paulo, né? Saindo lá lá do CTA. O CTA. Saindo lá do CTA para poder. Isso. Esse aí foi no qual carro que o senhor colocou essa bandeirinha aí, seu Edson? É o Dodginho, né? O Dodginho lá da Ford. É isso aí. Não, da Chrysler. Da Chrysler, isso. Dodginho. Isso. Pô, o Dodge é azul? Hã? Ele era azul, o Dodge? Você tem branco e tem azul. Ah, então tinha os dois. Não, seu Edson, interessante. O senhor tá aqui, né, seu Edson? Do lado esquerdo do Dodge ali. É. Ao lado do Sebastião Borges. Sebastião Borges é aquele que tá junto comigo lá. É o técnico que ajudou o senhor. Né? Então é o engenheiro e o técnico juntos ali de frente ao carro. Excepcional. E aqui atrás um Gurgel, não é? O Gurgel, exatamente. Gurgelzinho. Aqui o Luiz Carlos, que é um engenheiro também, né? Aqui o Sebastião Borges é esse aqui. Lá tô eu e o Petrônio. O Petrônio é um sargento. Seu Edson, pessoal de apoio. E isso mudou a cara do combustível brasileiro, né? Isso nós estamos falando de 70 para cá, mudou a cara do combustível brasileiro. Naquela ocasião você não falava em coisa na parte ecológica, né? Uhum. Mas hoje é fundamental, né? Quer dizer, é o combustível menos poluente no mundo, menos do que o elétrico. Porque o elétrico tem a fabricação da bateria, né? Que trabalha com metais pesados, é isso? Combustível mesmo. Por quê? Porque o elétrico você tem que carregar. Como você gera eletricidade na Europa? É com carvão, né? A Europa é carvão. Gás, carvão e etc. Uhum. Então, o álcool é mais limpo. Principalmente por quê? Porque a planta tira CO2. Sim. Então é como um pré-pago, né? Ela tira o CO2 e você joga um pouco de CO2 na atmosfera. E hoje já se tem o etanol de vários vegetais, né? Vários... Pelo menos 2, né? Que é o milho, mais importante. é o mais importante. O milho e o... Isso. Existem outros estudos aí de outros produtos de onde... mas nunca foi não tão foi eficiente, até né? porque Agora, o milho é bom, né? do milho também é melhor até do que o de cana-de-açúcar, Eu acho que né? sim, né? Porque lá no Mato Grosso, né? Parece que tem 22 usinas atualmente, é o que eu ouvi falar, com 7 bilhões de litros, né? De álcool. 7 bilhões. É um bocado de coisa, né? E olha aí, interiorização de mão de obra, né? E de qualidade. Não, foram várias coisas, né? A gente tem a cadeia produtiva, né? Que mudou completamente. O que eu conheço de pessoas que arrendaram as terras para o álcool ao invés de outras culturas, né? E hoje até está mais... Porque a pressão das empresas do petróleo é muito pesada, né, senhor Edson? Nós tivemos agora... Não adianta você falar que é um combustível só, Pedro. O mundo vai... Você precisa de energia. Uhum. Se você tirar energia, o mundo acaba. Sim. Né? Então, quer dizer, você vai ter uma soma de energia. Todas são boas, né? Sim. A elétrica é boa, não é? A eólica é boa. A solar é boa? Não é? Exato, então, exato. Tem que fazer uma soma de todas elas. Né? Então, não é uma só. Não adianta você falar, por exemplo, de hidrogênio. O pessoal fala muito em hidrogênio, né? Não adianta, não é só. Né? Tem que ser algo para poder estar sempre... É complementação, né? É complementação. Complementando. É complementação. É isso aí, seu Edson. Seu Edson,
Hoje o senhor observa com essa mudança que a gente está tendo aí, da mentalidade das pessoas em busca de fontes mais adequadas para a gente poder cuidar desse planeta nosso, né? Está cuidando bem. O álcool foi uma delas, né? Está cuidando muito bem. O álcool foi uma delas. Porque é praticamente zero a emissão. Uhum. Né? Então, essa aí é sem dúvida nenhuma. Quer dizer, nasceu, né, com dificuldades, etc., mas chegou agora numa hora em que você precisa dele, né? Em todo sentido, né? Principalmente no Brasil, né? Mão de obra, tecnologia. Olha como evoluiu a tecnologia de produção de álcool. Exatamente. Não é isso? Então, quer dizer, trouxe uma coisa sem igual. Saiu um pouco do petróleo, né? E trouxe uma parte muito, muito importante. Né? E energia solar, senhor Edson? O senhor acha que ele é um futuro? Também aponta para um futuro? Complemento. Igual todas as outras. Exatamente. Todas se complementando. Não é você falar, não, vamos descartar. Não. É boa. Tem a sua aplicação. Né? Tem problema, né? Produz durante o dia, não produz à noite, por exemplo. Sim. Né? Tanto é que as distribuidoras não gostam muito, né? Por quê? Porque ela produz na hora que, vamos dizer assim, que a rede já está aí, né? Funcionando, né? Na hora que chega à noite que ela precisa, a energia solar falta. Exatamente. A eólica não, né? A eólica continua, né? Mas tem outros problemas também, né? Seu Edson, agora sabendo que o senhor também é apicultor, tá? Eu quero saber do pessoal aí de casa, se vocês querem que eu vou fazer uma visita pro seu Edson lá no apiário dele, lá na propriedade dele, pra gente mostrar as colmeias dele, mostrar o pasto apícola ali daquela região. Pra conhecer, né? Pra conhecer. A nossa é fraca, a universidade de vocês. Não, seu Edson, olha, que eu costumo falar para todos os nossos alunos, todos os nossos... como é que eu vou falar? A nossa audiência, tá? A abelha, seu Edson, ela existe da mesma forma que o álcool veio para somar, né, no combustível. A apicultura ela veio também para somar para o produtor rural. Claro. Né? Porque o senhor sabe como é que é difícil tirar dinheiro da terra. Né? O senhor sabe o tanto que é difícil, ainda mais no Brasil, que a gente tem um sócio oculto que é o governo, né? Então não é fácil tirar dinheiro da terra. Então, tudo que a gente pode trazer de complementação, tá? E às vezes a complementação ela passa até o principal, quando a pessoa sabe trabalhar e aprende a ganhar dinheiro com aquilo. No nosso lá, quem cuida disso, ele praticamente vive disso. Vive de apicultura. Exatamente. E ele é funcionário do senhor. Ele tem outras atividades. Essa pessoa em particular é assim, se eu precisar dele, ele me atende. Sim. Tá? Mora lá dentro. Mas a função dele... a família dele lá dentro. Mas a atividade dele, em particular, é essa. É a apicultura. De vez em quando eu pego um pouquinho de mel, mas é na pontinha da coisa lá. Então, se você está com a gente aqui até agora, gostou desse assunto, gostou de conhecer seu Edson e a história maravilhosa por trás do motor a álcool no Brasil, tá? E quer saber um pouquinho mais... Se você acha que vale a pena a gente ir lá conhecer esse apiário, diz pra gente aqui nos comentários. Seu Edson, agradeço demais a presença do senhor aqui, tá? No Pó de Mel. Poder, né, divulgar uma coisa tão importante, que já está quase esquecida. Não pelo álcool, né? Porque o álcool está aí para Tá aí todo dia. Mas como nasceu, ninguém sabe, né? Pela história, né, seu Edson? E o Pó de Mel se sente muito honrado em poder trazer o senhor aqui e dividir essa história com o Brasil inteiro, seu Edson. Eu fico satisfeito também e agradeço aí a atenção de vocês, rapaz. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui em mais um Pó de Mel. Fiquem com Deus, muito obrigado pela audiência e até semana que vem, na quinta-feira, às 19 horas. Obrigado, seu Pedro.